Oi meninos, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos falar sobre soma, subtração e divisão de frações, tá? É algo bem simples, tá? É só ter um pouquinho de paciência, né? Para poder conseguir compreender corretamente. Então, por exemplo, se eu dissesse para vocês que lá na minha casa eu fiz uma torta e essa torta deu 16 pedaços. Se ela deu 16 pedaços, isso significa que o meu denominador é 16. E se eu disser para você que eu comi 3 pedaços desses 16 e que minha mulher comeu mais 2 pedaços, quantos pedaços da torta eu comi? Quantos pedaços sobraram da torta? Bem, quando os denominadores aqui são iguais, é muito simples. É só você permanecer o mesmo denominador e somos numeradores. Então, nós comemos 5/16 da torta. Quanto sobrou dessa torta? É só fazer a subtração. Eu não dividi a torta em 16 pedaços? Então, a torta total é 16 sobre 16, menos 5/16. Mantém o denominador e subtrai o numerador, que vai dar quanto aqui? 11/15. Então, olha só, somar e subtrair com o denominador igual é muito simples. Repete, nunca duplique embaixo, tá? Repete o denominador que já existe e só mexe em cima. Agora, se eu disser para você que eu comi 2/5 do sorvete que tinha lá em casa, o meu filho comeu mais 1/4 do sorvete, e minha mulher comeu mais 3/7, eu poderia te perguntar quanto do sorvete foi comido e quanto sobrou. Poderia, do mesmo jeito que eu perguntei ali em cima. Só que agora você tem 3 frações e elas são diferentes, né? E aí é que vem a questão. Como eu vou resolver isso? E se fosse só duas? Ó, 3/8 mais 2/7. Quando eles são diferentes, mas ele é parecido, então, por exemplo, se aqui em vez de ser 7 fosse 4, você pode fazer aquilo que a gente chama de fração equivalente. O que é fração equivalente? É uma fração com números diferentes, mas que dá o mesmo resultado. Vou dar um exemplo. 1/2 representa 0,5, porque é 1 dividido por 2. 5/10 é uma fração diferente, mas se você fizer a conta, ela também dá 0,5. Como são duas frações diferentes que dão o mesmo resultado, eu digo que são frações equivalentes, elas se equivalem, tá? A forma de eu saber se elas equivalem é elas dando o mesmo resultado. Então eu posso ou pegar um valor e dividir pelo outro, ou seja, sempre o numerador dividido pelo denominador. Faço isso nos dois. Se o resultado for igual, tá certo. Ou um método alternativo rápido é assim, ó. Você vai fazer assim, ó. É uma pergunta. Ó, vou até pôr uma interrogação em cima do igual. 1/2 é igual a 5/10? Vamos descobrir como é que eu faço isso. Você descobre isso nessa técnica, fazendo uma multiplicação em cruz. Você faz o denominador de um pelo numerador do outro. Ó, 2 vezes 5 dá quanto? 10. E 1 vezes 10? Também dá 10. Quando os dois resultados forem iguais, quer dizer que elas são frações equivalentes. Agora, por exemplo, 2/3 é igual a 5/6. Não vou nem igualar a base, tá? Vou fazer, ó. Isso dá 12. E isso aqui dá 15. Veja, os resultados são diferentes. Então, quer dizer que essas frações não são equivalentes. Elas não dão o mesmo resultado. Certo? Bem, e quando eu tenho frações de valor diferente, o que eu tenho que fazer é colocar todas elas no mesmo
denominador. Então, eu teria que tentar encontrar múltiplo. Eu poderia multiplicar esse, ou dividir, multiplicar esse, ou dividir, ou ter, em alguns casos, que multiplicar os dois para chegar num resultado onde embaixo fica igual. O que eu não posso esquecer, eu posso criar qualquer fração equivalente, contanto que eu consiga usar um número inteiro em cima e embaixo ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui, 4 oitavos. 4 oitavos eu posso simplificar. Eu divido em cima por 2. Vai virar quanto? 4 dividido por 2 é 2. Se eu dividir em cima por 2, embaixo eu também tenho que dividir por 2. Por exemplo, 6 quartos. Também dá. Eu divido aqui em cima por 2. Virou 3. E esse aqui, se eu dividir em cima por 2, embaixo também. Olha só o que acontece agora. Aqui, o 2 só dá para simplificar mais se eu dividir por 2. E o 3 só por 3. Quer dizer, não existe mais nenhum número que eu consiga dividir os dois ao mesmo tempo. Quando isso acontece, eu chego na menor fração possível. Eu chamo isso aqui de fração irredutível. Porque ela não se reduz mais. Certo? É a menor fração. Mas qualquer fração, por menor que seja, não importa o valor, você sempre pode achar uma equivalente para cima, multiplicando, porque os múltiplos vão existir infinitas possibilidades. A única regra é que se multiplicou embaixo, multiplique em cima, certo? Por exemplo, se eu quisesse somar 4 oitavos, que é esse aqui, com mais os 6 quartos, a primeira coisa que eu tenho que tentar fazer é fazer eles ficarem iguais. Então, eu poderia pegar esse aqui, dividir por 2 e 2, que daria 2 quartos, e aí ficaria os denominadores iguais. Ou pegar esse aqui, e multiplicar por 2, e aqui por 2, que aí ficaria 4 oitavos mais 12 oitavos. Aí, nesse caso, os denominadores iguais, repete o denominador e soma em cima. Certo? Então, você só pode somar ou subtrair se os denominadores forem iguais. Como você vai saber disso? Você vai tentar buscar nas multiplicações algum número que você use em cima e embaixo ou divisões para que você consiga igualar. Vai ter casos em que você vai ter que fazer isso nas duas frações para dar certo, tá? Existe também um método que se chama, aí comumente, vulgarmente, se chama de método borboleta, que é um método mais fácil para você chegar no resultado final. Como funciona? Você vai fazer aqui a linha da fração, aí você começa assim, você vai multiplicar o denominador pelo outro denominador. 8 vezes 4, 32. Pronto, já achou um novo denominador. Tá vendo o sinal de mais aqui? Se fosse menos, você colocaria menos aqui. Como é mais, você vai pôr um mais. Agora você vai fazer a chamada asa da borboleta, começando sempre aqui pela esquerda. Você vai fazer a multiplicação. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 8, 16. Agora é só você somar em cima. 28 por 32. E isso daqui é a soma desses dois. E é claro, você poderia simplificar esses dois valores. Você poderia pegar aqui, 28 por 32, desde que você faça a mesma coisa em cima e embaixo. Dividir em cima por 2. Então, automaticamente ou obrigatoriamente tem que dividir embaixo por 2 também. Olha lá. São números que ainda dá para dividir por 2, então eu posso fazer de novo. Isso vai dar 7 oitavos. Aqui já não dá para reduzir mais, então eu já achei a chamada fração irredutível. Então eu posso dizer que 3 oitavos mais 2 quartos dão 28 32 avos, ou 14 16 avos, ou 7 oitavos. Certo? Isso aqui é a soma ou a subtração, tá? Eu usei soma aqui, mas se fosse subtração não mudaria nada, mudaria somente aqui, Bem, só que aqui agora eu tenho um caso, com 3 valores diferentes. Você pode tentar achar o mais próximo. Por exemplo, talvez você multiplicar esse daqui por 4, depois esse aqui por 5, depois tentar achar o de cá,
e você vai tentando. Ou eu vou ensinar uma técnica rápida, mas você pode fazer isso na tentativa. Então, por exemplo, multiplica isso aqui por, sei lá, por 5, vai dar 20 aqui embaixo. Aí vai ficar 20 e 20 avos. Perdão, multiplicou por 5, 5 20 avos. E esse? Vai dar 20, multiplica por 4. Vai dar 8, 20 avos. Vão ficar iguais. Aí você soma esses dois iguais e depois faz de novo. Ó, vamos fazer na prática esse aqui, ó. Vou repetir aqui embaixo. 2 quintos, 1 quarto e 3 sétimos. 2 quintos mais 1 quarto mais 3 sétimos, não é isso? Deixa eu conferir. 2 quintos mais 1 quarto mais 3 sétimos. Beleza. Aí o que você poderia fazer? Você poderia pensar nessas duas frações primeiro, ó. Se você multiplicar aqui, ó, por 4, você vai ter 8 20 avos. Mais... Aí esse aqui vai virar 20, você pode multiplicar por 5. Aqui também. Vai dar 5 20 avos. E esse aqui que eu ainda não mexi, porque eu não consigo chegar em 20 com ele também, 3 sétimos. Pronto. E aí, o que eu faço? Como eu tenho duas frações de denominador igual, você pode somar já eles. Vai dar 13 20 avos mais 3 sétimos. Beleza, e agora você teria que buscar um outro número que desse certo nas suas multiplicações para que você pudesse somar eles, né? Mas perceba que às vezes começa a ficar muito difícil, porque, por exemplo, aqui, que número que eu vou multiplicar o 7 para chegar perto? Porque, na verdade, 7 vezes 3 vai dar 21, depois 28 e assim por diante, né? Quando é que eu vou encontrar um múltiplo dos dois? O que eu posso fazer? Nesse caso, eu posso fazer aquele método que eu ensinei para vocês, o borboleta, que é mais simples, ó. 20 vezes 7, 140. E aqui em cima, ó, é mais. Aí você vai fazer a borboleta, ó. 13 vezes 7. Quanto é 13 vezes 7? Gente, não arrisca. Se não souber, monta a conta do lado, tá? Porque aí você não vai errar. Então, 13 vezes 7, 91. E aí aqui, 20 vezes 3. Também, mesma coisa. Não souber a conta, monta do ladinho. É 60. Isso vai dar 151 por 140. Então, a soma desse valor com esse que eu já tinha somado, ou seja, isso aqui é o resultado dessas três continhas. 151 por 140. Certo? Mas se por acaso você encontrar uma equação 2 sétimos mais 1 terço mais 2 quintos, e que você ache difícil igualar algum, o que você pode fazer? O que eu vou te sugerir? Você vai fazer duas equações borboletas, ou duas, né? Aplicar a fórmula da borboleta duas vezes. Como? Olha só. Vamos começar com esses dois primeiros. Você multiplica embaixo, né? 7 vezes 3, 21. Sinal de mais, o mais continua. Sempre da esquerda para a direita. 2 vezes 3, 6. 7 vezes 1, 7. Nesse caso você encontrou, ó. Você encontrou 13 sobre 21. Beleza. E aí o que você vai fazer com isso agora? Agora você vai pegar esse resultado e fazer uma nova borboleta com o outro número. Multiplica embaixo, né? Isso vai dar 105, né? Porque ó, 5 vezes 20 é 100, 5 vezes 1 é 5, 105. Ó, mais, e aí você vem e faz assim, ó. A metade de 130 é 65. E aqui 42.
107 por 105. Olha lá, por pouquinho esses valores passaram do inteiro. Olha lá. É assim que você faz as somas deles, tá? Você só pode somar quando os denominadores são iguais. Se você não tiver, tem que achar alguma fração equivalente. Geralmente a gente usa esse método borboleta ou, né, para quem já aprendeu, o MMC, tá? Agora, multiplicação e divisão é bem simples, porque o que acontece? A multiplicação e a divisão, ela, dentro da fração, é o método mais fácil e intuitivo. Vamos começar com as multiplicações. Toda vez que você tiver uma fração multiplicando por outra fração, ou poderia até ser assim, ó, 2 vezes 1/3. Não tem problema. O que você vai fazer? Primeiro, você vai multiplicar. Olha como é que é difícil, gente. Multiplica em cima pelo de cima. 2 vezes 4, 8. E multiplica o de baixo pelo de baixo. 5 vezes 6, 30. Pronto, acabou. Então, 2/5 vezes 4/6 é 8/30. Que você poderia simplificar se desejasse, dividindo por 2. Se o problema não pedir, você não é obrigado, a não ser que ele peça. 4/15. E aqui, mesma coisa. Você vai multiplicar em cima e embaixo. 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 7, quanto que é? 42. 42 vezes 4 vai dar 84, 168. Aí, daria para dividir em cima por 2 e embaixo por 2. Isso daria 3, né? E aqui vai dar 84. Que também daria para simplificar mais. Olha, 8 mais 4 dá 12. Na regra da divisibilidade, diz que qualquer múltiplo de 3, né, dá para dividir por 3. Então, quer dizer que 84 dá para dividir por 3. E o 3 é óbvio que dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 é 1. E 84 dividido por 3 dá 28. Se não souber, faz a continha do lado. Agora, quando você tiver algo como esse, 2 vezes 1/3, o que você vai fazer? Você vai converter, tá, esse número inteiro que você tem em fração. Como? Cuidado, não é igual eu expliquei lá de fração mista para imprópria, porque aqui é o 2 que está multiplicando o 1/3, quer dizer, são duas coisas separadas. Ó, anotem aí, porque esse procedimento é bem complexo. O que você tem que fazer? Pega o número inteiro, põe uma linha e coloca 1 embaixo. Pronto. Você converteu um número em fração sem alterar o resultado dele, porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Tá bom. Por que você fez isso? Porque agora você multiplica em cima e multiplica embaixo. Pronto. 2 vezes 1, 2 sobre 1, ou 2 vezes 1/3, vai dar resultado de 2/3. É só isso. Multiplicação é só isso. Agora, divisão. Vou pegar os resultados ali, ó. 2/5 dividido por 4/6. Nesse caso, olha só, existe também um procedimento. Qual é o procedimento? A primeira fração, que seria equivalente aí ao numerador ou ao dividendo numa conta de divisão, você vai manter sem alterar. Certo? Tá vendo a divisão aqui? Você elimina o sinal de divisão e transforma ele em multiplicação. Você pode fazer isso. 2/5 vezes, só que aí você não vai permanecer o 4/6, você vai inverter essa fração, 6/4. Então a gente diz que a divisão é o que? Mantém o primeiro e multiplica pelo inverso, né, da segunda. 2 vezes 6, 12. 5 vezes 4, 20. Poderia até simplificar se você quiser. 2, 2. Isso daria 6 décimos. Poderia ser de novo por 2, 2. Que daria 3/5.
Então, 2 quintos dividido por 4 sextos equivale a 3 quintos. Então, a divisão é simplesmente o ato de você pegar um valor, ou seja, a primeira fração, e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Mais nada. Só mais um exemplo. 7 oitavos dividido por 1 meio. Isso vai ser igual a 7 oitavos vezes o inverso da segunda. Isso vai dar 14 oitavos, que dá para simplificar, e isso vai se transformar em 7 quartos. É só isso. Isso é divisão de fração. Certo, gente? E lembrando, se você quiser saber se elas são equivalentes, né? Então, por exemplo, 3 quintos com 7 quartos. Será que elas são equivalentes? Olha lá. Você multiplica em cruz, ó. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 7, 35. Ó, elas não são equivalentes. Agora, se você pegar 12 e 20, e vamos descobrir se ele é equivalente a 3 quintos. Multiplica isso em cruz. 12 vezes 5, 60. 20 vezes 3, 60. Então, essas são equivalentes. Certo, meninos? É isso.